Olá, Leonor. Bom Estou? dia. Olá, bom Obrigado dia. por este momento. Como estás? Sim, estou bem, obrigada. Não tenho um background tão bonito como tu. Vou tirar esta caixa daqui. Vai. Está ótimo o background. Estás no meio do teu trabalho. Estás aonde? Estás em França? Estou. Não. Pá, desculpa, eu quando disse 11h30 era 11h30 daqui. Era tipo daqui a uma hora, que era Claro, para eu eu me é que me arranjar esqueci e que não sei o estavas em quê. França. Eu é que me esqueci Pronto. que estavas em França e estava noutra. Aliás, estava com uma Sim, pessoa que tu conheces, com o José Drummond, que está em Xangai e que me esteve a tá, mostrar o seu ateliê e com quem estivemos a conversar um bocado sobre os seus processos de trabalho, mas também muito sobre a perspectiva, não é? A perspectiva ocidental e a perspectiva oriental. E ele deu um exemplo muito interessante, que é o facto de quando compras um mapa na China, claramente a China está no centro do claro. mapa. E, pronto, e eu pedi para nós conversarmos um bocadinho, porque dentro deste programa do Consolidar-te, como tu sabes, pronto, estou a tentar com que isto ganhe mais fluidez, mais fluxo, no sentido em que os trabalhos que são importantes de ser mostrados na cultura timorense também são de alguma forma importantes de ser mostrados na cultura chinesa e noutros espaços culturais, portanto, noutras culturas, e tentar ganhar um bocado essa dinâmica de interação e de intercomunicação entre as várias culturas dentro deste formato que é o video screening e com esta desculpa para poder falar com pessoas que estão dentro do meio cultural, a dar os passos que são o presente e que são o momento da arte no tempo e no espaço, portanto, no presente. Tu vens de uma curadoria, de uma Bienal de Exato, mulheres em mulher. Macau. Sim. Podes-me contar um bocadinho só mais à volta dessa aventura e desse trabalho de super Hum, importante? ora, a Bienal de Mulheres de Macau foi fundada pelo Carlos Marreiros, pelo arquiteto Carlos Marreiros, em 2018. Já era uma ideia dele antiga, que ele só conseguiu materializar nessa altura. Ele já vinha fazendo exposições, já tinha feito uma exposição com mulheres das antigas colónias portuguesas, tinha feito uma exposição anterior e ele, pronto, achou que havia ali espaço para crescer. Portanto, extrapolou o próprio início do projeto, que foi uma exposição de arte só de mulheres dos países de expressão portuguesa, e, e, hum, e fundou uma Bienal de Arte internacional só de mulheres. Hum, Pode parecer uma coisa um pouco démodé, não é? Porque é um pouco démodé. O feminismo está a mudar, o feminismo radical está a mudar, mas como proposta de exposição continua a ser um projeto válido, porque de facto as mulheres em termos de coleções internacionais, hum, a arte colecionada por mulheres é cerca de 2% de todos os museus. Portanto, o problema não está resolvido nem nunca vai estar. A gente também tem que saber isso, não é? Hum, É impossível agora olharmos para trás. Portanto, se quiseres hoje em dia encontrar uma mulher artista do século XVII, não é fácil. Embora, por exemplo, nós em Portugal tínhamos a Josefa Dóbidos, que nos dá sempre pronto, que foi uma mulher que, ao contrário da generalidade, foi o pai dela que a incentivou a ser artista. Mas isso não é o normal, não é? E essas histórias estão todas por contar e deve ter havido muitas mulheres que foram paradas pelo próprio pai ou pelo marido e então para poderem ser artistas ou para poderem ser escritoras, muitas vezes tiveram que abdicar de coisas que são normais para um homem, que é terem uma família, tiveram mesmo que partir a louça toda. Ah, Hoje em dia, as mulheres já podem ser artistas, é um facto, mas a capacidade que elas têm de chegar a uma Bienal é muito menor do que um homem. E como isso não está resolvido,
o Carlos Marreiros teve a ideia de fazer uma exposição só para as mulheres e para lhes dar a elas a oportunidade de serem elas a fonte da criatividade durante um certame internacional bianual. Quando ele me convidou, eu por isso simplesmente eu aceitei e disse que gostava de fazer uma exposição com um tema, para saber o que é que ia procurar, porque tu podes conhecer muitas artistas, mas se tu tiveres um tema, tu tens uma forma de ir à procura dos trabalhos, sabes o que é que estás à procura. Bem, na altura a Amazónia estava a arder, o Ártico tinha ardido, Portugal tinha ardido, quer dizer, estava o plástico nos oceanos, andamos a comer um cartão de crédito por ano, o que é, acho eu, espero que seja isso. Hum, espero que não seja por mês, espero que seja por ano, que é para não ser tão mau. Pronto, e todas estas questões, e eu de facto cresci em Macau e já trago esta questão da perda do ecossistema há muito tempo. É uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, porque quando nós éramos miúdos, nós íamos à Tailândia passar umas férias e passado 2 anos dizia-se, olha, essa ilha já está destruída. Pá, isto são coisas que aconteciam no final dos anos 80, portanto, para mim a perda de natureza é uma coisa antiga. E eu lembro-me quando eu cheguei a Moçambique em 2004, fiquei muito feliz porque encontrei uma natureza intocada. Portanto, houve... Na cultura oriental há uma relação de simbiose entre a natureza portanto, o cultivar, a cultura, não vem só do ato de expressão, vem também do ato de comunicação entre a natureza e o homem. Tu como é que vês, essa relação? Tu que nasceste e que cresceste em Macau e na China, no Oriente, como é que tu vês essa relação espiritual com a tua relação com o espaço? O que é que tu sentes de choque cultural quando estás no Ocidente, que existe, que eu acho que tem um distanciamento, não é? Há aqui uma guerra entre os homens e a natureza, não é? De alguma forma. É assim, nasci em Portugal e fui para Macau pequena, pronto. Mas eu sempre tive muita presença da natureza quando ia a Portugal. Portanto, em Macau de facto não havia assim muita natureza e era sempre um choque quando se cortava mais uma árvore ou quando se estragava um bocado inteiro de uma ilha da Taipa ou de Coano para se fazer um grande empreendimento. Era sempre um choque porque havia tão pouco, não é? Ao longo dos anos 90, dos anos 90, a gente foi vendo a paisagem natural de Portugal também a desfazer-se, com muitas estradas, mas ainda pior, com muitos bairros mal construídos, virados para estradas, virados uns para os outros, quer dizer, sempre sem a preocupação de deixar um bocado verde entre os prédios, sempre, quer dizer, nós sempre fomos vendo isso, não é? Acontecer. E como uma pessoa como tu ou eu, nós sempre sentimos que não podemos fazer nada. Parece que está fora do nosso alcance termos alguma voz na matéria. E foi por isso que eu na altura sugeri o tema da natureza para esta exposição, porque é a minha maneira de poder fazer alguma coisa, é tentar fazer com que os artistas produzam sobre isso, falem tanto das coisas que são boas ou das coisas que são más, e de facto na exposição tu vês a relação, tu vês as duas componentes, vês a componente das artistas ocidentais, que foram aquelas que eu trouxe, que é muito mais ativista, e do que as artistas orientais, que é muito mais a relação que elas têm com a natureza é muito mais contemplativa. Eu senti isso nos trabalhos. Há de facto esta ligação entre as duas, sim. E tu pensas que isso será por alguma razão especial? Acho que é cultural, porque a questão de usar a natureza vem do nosso vem do iluminismo europeu, não é? Vem dessa centralidade do homem no mundo, que vem da Renascença, e durante o iluminismo parece que nós conseguimos dominá-la, e então vamos sempre dominando. E o domínio da natureza tem sido expresso sempre da mesma forma, que é extrair.
sem dar nada de volta. No Oriente, a natureza parece-me que é muito mais simbiótica com o ser humano e então há uma relação de contemplação, lá está. Olhar para a natureza. A pintura tradicional chinesa, nesse aspecto, transmite muito essa ideia, que são sempre aquelas paisagens flutuantes, elas parece que estão a flutuar, não estão agarradas ao chão, começam no meio do papel e tem sempre uma parte branca por baixo, parece que... E são sempre muito repetitivas. O elemento da pedra aparece muitas vezes, o elemento da árvore e o elemento da flor, por vezes, quando tem assim alguma cor. Mas são sempre, parece que são sempre paisagens imaginadas, feitas de acordo com um cânon de representação, enquanto que no mundo ocidental é muito mais, o realismo é muito mais olhar para ela diretamente. Agora, é óbvio que ultimamente tem sido difícil de olhar para a natureza, ela está tão destruída que Olha, tu fazes também quase um estudo, não é? Uma abordagem que tentas entrar pelo universo cultural de Timor. Como é que foi como é que é esse teu processo? Ora, eu conheço algumas colónias portuguesas, não é? Cresci numa, se bem que Macau não é bem uma colónia, mas sim. Isso é uma questão também interessante, deixa-me só fazer aqui uma parte. É realmente uma colónia portuguesa? Não, Porque Macau nunca foi uma colónia, mas tens sempre aquela ideia de que os chineses para já cederam o território, foi uma grande negociação e sim, depois passa um bocado por, ok, nós deixamos estar aí tipo hóspedes, aqui tem o quarto de hóspedes, tem aqui 2 ou 3 ilhas à volta e, sim. e safem-se, não é? Tipo... Não foi só isso, acho que quando foi 74, quando foi a descolonização do Império Português extinto, hum, foi o próprio governo da China que decidiu que não era o momento de nós nos irmos embora, assim, de um dia para o outro. E deixou-nos uma parte do território para gerir. Já havia casinos em Macau, pronto, portanto, coube à administração portuguesa gerir o território e a população que lá vivia. Foram fases difíceis na China, portanto havia muita imigração ilegal. Aquilo que hoje em dia se passa na Europa passava-se em Macau nos anos 80. Havia muita gente a pedir cidadania para ficar em Macau e tal. Pronto, e tendo vivido num sítio que era Portugal sem ser em Portugal, né? Portugal, mas não em Portugal, pelo menos essa é um bocadinho a ideia. Eu depois fui a Moçambique, e já tinha ido à Indonésia, também onde também havia assim uns redutos assim muito apagadinhos, mas havia qualquer coisa. Os meus pais falavam de Malaca, que eu não cheguei a conhecer, e de Goa, que eu também não cheguei a conhecer. E de facto, há qualquer coisa de extraordinário quando tu vais a um país completamente diferente, como Moçambique, e parece que estás em casa. É estranhíssimo, é uma sensação muito estranha. Claro que sabendo que Timor fazia parte da nossa história e estando eu a viver na Indonésia, a minha vontade de ir a Timor era grande. Pronto. O que eu não esperava era que Timor de repente entrasse na minha investigação. Foi uma surpresa. Pronto. O que é que eu fiz? Fui a Timor, porque estava na Indonésia, fui a Timor e acabei por conhecer várias pessoas que trabalhavam nas Nações Unidas na altura e falei-lhes que estava a concorrer a um doutoramento. E disseram-me, olha, devias falar com esta artista e tal. Então andei à procura da artista, que era a Maria Madeira. Andei à procura dela, encontrei-a. E de facto depois fui ver mais umas coisas que me disseram para ir ver e tudo aquilo que era feito por timorenses, mais ou menos da minha idade, era muito interessante para aquilo que eu estava à procura. E então eu decidi juntar Timor à minha investigação de doutoramento. E foi assim que começou. E eu fiquei muito contente porque a minha investigação de doutoramento era sobre o Sudeste Asiático e Timor faz parte, mas ainda não está, normalmente ainda não está integrado na agenda dos académicos. Porquê? Porque é tão longínquo, é tão pequeno, é tão desconhecido
poucas pessoas ainda conhecem. E então foi uma forma de introduzir algo que também me falava de Portugal, mas não era isso que eu estava à procura. Foi interessante eu achar que havia ali coisas que me lembravam Portugal, mas não era isso que eu estava à procura. Eu estava à procura da arte deles, das tradições deles, e estava à procura da forma como eles se exprimiam agora na arte contemporânea. E foi muito interessante ver que eles estavam muito em pé de igualdade com os artistas do Sudeste Asiático. Está bem, não é tão impressionante, as coisas que fazem não são tão bonitas. Como é que eu vou explicar? Sim, tem um caráter mais xamanístico. Tem um caráter amador, quase, muito, que- muito roots, muito pouco, muito, quer dizer, a linguagem é contemporânea, mas os mídias se calhar não são tanto. Ainda estão um bocadinho, pronto, porque têm menos recursos, eles não têm recursos nenhuns comparado com a Indonésia, onde tu tens muita gente a trabalhar, onde tu tens todas as matérias-primas possíveis, Timor tem pouquíssimo. Portanto, eles têm que inventar com o que têm. E nesse aspecto acho que fazem um trabalho muito interessante. Pois eu também tenho essas referências dessa forma, embora eu esteja a tentar, pronto, se calhar motivá-los para estarem mais corajosos com a sua expressão. Ou seja, por exemplo, vou-te falar de um caso em específico, que foi uma das pessoas que te apresentei, que é o Meta, que é o João Barroso. Ele é um tipo cujo pensamento dele é bastante claro. Portanto, o que é que eu acho? Primeiro, não há uma relação identitária religiosa. Portanto, não, ali o budismo, ou és muçulmano, ou católico, ou hindu, ou seja o que for, essa vertente religiosa não ganhou peso suficiente, não ganhou líderes espirituais suficientemente fortes, para além dos padres, e há realmente alguns padres ocidentais que ganham ali um lastro bastante alargado de fraternidade e de ajuda social e de implementação de sistemas educativos, e com isso ganham ali uma mancha, mas que acaba sempre por ser uma porcentagem muito mínima comparado com a relação que eles têm, por exemplo, com a sua própria religião, que é uma religião, quer queiramos, quer não, com 40 mil anos de existência, e que acaba por ser a fé deles no divino, não é? E esta fé no divino, que é apropriada depois pela ideia de animismo, não é? Tem os seus rituais, tem as suas crenças com uma longevidade e com uma tradição oral e física, portanto, uma tradição de materialização através dos rituais, que se aproxima de uma linguagem que eu diria. Desculpa. Desculpa que eu tive aqui, de repente entrou-me aqui uma mensagem no meio. Que eu diria muito próxima do pensamento conceptual, portanto, da forma como os artistas, através da materialização do pensamento e das referências conceptuais, e através da arte conceptual, que é uma coisa relativamente recente, não é? Portanto, sem querer, de alguma forma, nós estamos, enquanto artistas conceptuais, enquanto artistas contemporâneos, mais próximos de uma linguagem que a eles faz parte dos rituais e dos ritos, não é? E dos legados, do que se calhar, e pronto, e a consciência deles disso, obviamente, não é a mesma, não é? Portanto, a nós advém de uma fenomenologia de pensamento que chegou a este ponto, não é? Que chega a este ponto, que é a arte conceptual e a arte contemporânea. No lado deles, há uma coisa instintiva que tem a ver com o pensar, o sentir e o materializar, que se materializa através destes rituais xamanísticos, mas a expressividade que está neles, a linguagem que está neles, é muito próxima da arte conceptual. Isto, para mim, foi algo de extremamente revelador. Portanto, eu acho que a minha paixão nasce por estar neste intermédio, o que é a arte tradicional e o que é a arte contemporânea, não é? E se calhar desta forma nos encontramos, e as nossas conversas também começam por aí, não é? Como é que tu vês, Só um segundo.
Como é que tu vês este trânsito entre a arte tradicional e a arte contemporânea? O que é que tu, quais têm sido assim as tuas Há revelações? sempre o processo da arte moderna no meio, não é? Exato, Houve exato. um academismo, não sei como é que se diz em português, Sim, o academicismo ou o academismo, as duas. eh, nas escolas das elites, não é? Exato. Durante os anos 50, 60, depois isso foi tudo interrompido e há ali uma grande fase, que é a fase do período indonésio, que é uma fase que seria super interessante de explorar e de perceber e de conhecer, em que toda a gente tem aquela educação na Indonésia e creio que foram também ali plantadas as sementes que estavam a acontecer na Indonésia, ou seja, eles também pouco, mas ainda tiveram alguma, ainda houve ali alguma introdução do que são os valores indonésios para homogeneizar a nação. Daí que tenha havido as políticas de transmigração, levavam pessoas, sobretudo de Java, normalmente eram pessoas de Java que iam para outras ilhas, que era para impor a cultura considerada a cultura nacional de referência, que era a cultura de Java. Num país com muitas culturas, havia uma que era a predominante, pronto. E eu acho que é um bocadinho em reação a esse modelo imposto também que as coisas começam a surgir no período pós-revolucionário. Como é que a gente lhe chama? Na independência. Hum, Eles começam a sentir, bom, agora temos de descobrir quem é que somos, temos que construir o nosso país, temos que... O que é Timor? Não é? Isto foi uma pergunta que todos eles se fizeram. Portanto, a elite timorense decidiu que nós falamos português. Uh, as pessoas não é, da igreja decidiram que são católicos, não é? Mas depois há toda a população que não só não fala português, como também não são propriamente uns católicos muito fervorosos. São É pessoas que verdade. têm... Mas também é verdade, e eu digo-te eu pela minha experiência que tenho tido por lá, também é verdade que há uma fusão muito bonita, quase uma relação amorosa entre o catolicismo e o animismo em Timor, e Exato, mas também a há uma religião diferença católica... territorial quando tu dizes português mais do que uma língua que representa uma pátria ou um rei, ou seja o que for, representa uma espécie de língua contratual que demonstra uma espécie de relação de familiar, de um legado genético, de alguma forma, não é? Porque, pronto, fala-se muito de colonização e é sempre um termo depreciativo, mas a colonização enquanto conceito é uma coisa que vem dos anglo-saxónicos, e para nós aquilo que nós estávamos a fazer, que era uma diáspora, que era uma viagem no espaço, não é? Ao encontro de uma série de relações que se tornaram benéficas em termos comerciais, por fazermos trocar uma série de produtos. Aliás, há uma história muito bonita sobre o azul cobalto, não é? Que é uma marca de identidade portuguesa na Europa, não é? Portanto, os painéis Os holandeses também a reclamam. históricos de azuis cobalto, e que eu vim a descobrir em Macau que o azul cobalto também não era de Macau e não era da China, aliás, era da Pérsia, e os chineses, porque Exato. sabiam que os portugueses gostavam muito de azul cobalto, fartavam-se de importar peças e de importar produto para fazerem peças com azul cobalto. Portanto, são fenómenos incríveis, não é? De transumância de material, não é? Tipo, no fundo não estamos propriamente a orientar carneiros ou ovelhas na paisagem, estamos a orientar materiais e a fazê-los chegar, portanto a fazer chegar inovação e tecnologia, ou mais dignidade, ou mais prazer, não é? Mais sapiência, não é? Porque, sei lá, uma das coisas que migra diretamente dessa época e desse reconhecimento cultural à China, não é? Que os portugueses aninham, eles ajoelham-se perante a cultura chinesa pela mestria e pela grandeza dessa cultura, não é? E uma das coisas que chega à Europa nessa altura é a medicina, portanto, a migratoriedade de conhecimento médico que vem da China para a Europa trouxe imensos benefícios depois a todo um processo evolutivo ocidental, não é? Portanto,
Eu acho que este lado da língua portuguesa afirmar-se dentro de uma conjuntura de países de língua portuguesa, ou a gente dizer esta coisa do género, não sei o quê, das línguas luso-portuguesas, ou qualquer coisa assim do género, não é? Que tem um estigma negativo, não é? Quase como o neocolonialismo que se tem falado muito, não é? No nosso caso, em geral, eu acho que é quase o latim, pronto, é uma língua de acordo e de relação mais maternal do que propriamente paternal, não é? Aqui acho que, o que é que tu pensas sobre isto? Eu, hum, Achas que é uma língua, eu, um acordo maternal, ou achas que é um acordo paternal e é paternalista paternal, e, acho e que é de pátria? não sei, mas acho que é mais paternalista do que Achas propriamente. que é uma Acho que é coisa? mais imposto do que propriamente sentido. Isso aí. Porquê? Porque é muito. É o que representa a elite e o futuro. Há ali um meio que são as pessoas reais que são agora adultos, como eu e tu, que não são ninguém, no fundo não têm língua, não é? Mas A língua, um país com 1,5 milhão de pessoas, como é o caso de Timor, não é? Com sim, mas nós, 36 sim, dialetos internos, não é? Estamos a falar de sim. 36 línguas que Sim, têm. tem que ser unido por uma língua, Não, exatamente. e Portanto, este tem o tétum e o tétum praça, acho que é assim, exato. tem dois tétons, sim. Aliás, o téton é uma língua superior, aquilo que eles chamam de uma língua superior. Portanto, é uma língua construída, portanto, é uma convenção linguística, é como o latim para nós, não é? Tipo, só que é uma língua superior daquela ilha, pronto. E o tétum praça é um crioulo, vamos dizer, não é? Que é um crioulo que tem adotado tanto palavras portuguesas como palavras indonésias. Mas na realidade o Tetum Praça é uma língua de união dentro da ilha destes vários dialetos. Pronto, E, e e o português português é parece-me que uma, é uma uma língua um língua bocadinho reguladora, imposta. vamos dizer, porque quando tentas explicar a Timor a forma como eles se vão tornar independentes num universo de países independentes, mas também num universo de predadores, não é? Porque é essa a história deles, não é? A história deles é uma história de predação, não é? Entre a vinda de tribos da Austrália, ou da Polinésia Francesa, ou da Indonésia, ou das Filipinas, vem também os japoneses que ficam durante a Segunda Guerra Mundial 2 anos, vêm também os portugueses que ficam 400 anos em processos de administração territorial, vêm os indonésios pós a saída dos portugueses, portanto é um corpo violado constantemente pelo exterior, não é? E portanto há aqui um e daí eu dizer que a língua é um processo também maternalista, há aqui uma proteção, uma espécie de proteção maternal, de uma língua que lhes possibilita a regulação e o integrar de um universo de predadores numa unicidade e numa individualidade, Eu, uma perspectiva pessoal, não é? sim, eu percebo a decisão. Eu percebo a decisão, mas acho que ela depois não funciona na prática. É só isso, porque eu entendo a decisão perfeitamente. Eles voltaram atrás, como se a identidade essencial de Timor tivesse a ver com a presença portuguesa. Lá está, é um essencialismo que parece-me discutível, mas eu entendo em reação à ocupação, eu entendo. Eh, e não, mas espanta-me eh, porque eles têm uma língua para desenvolver, que é o tétum, que acho e além do mais está muito mais desenvolvida desde a independência. Ah, é uma língua que está sempre a crescer, que é bom. Ah, e como língua de trabalho, espanta-me que o indonésio não seja usado quando ele é falado. Mas isto sou eu acho que até tenho uma opinião bastante polémica. Por isso é que eu não. Assim, vou-te pedir para não pôr isto online. Tipo, não, não digas, porque não. Pá, corta isto. Tipo, Estou a rir porque acho estás a bonita a tua gravar expressão de e eu não. preocupação, acho bonita a tua expressão de preocupação, embora eu acho que também seja importante
mais do que isto, o registro para o arquivo destas relações interculturais e de um processo de Assim, trabalho que é que exatamente. devia ser a língua de identidade de Timor, isto é a minha opinião, devia ser o tétum, ok? O tétum tem que se desenvolver, mas isso é uma coisa que se pode fazer. Pronto. Impor o tétum nas escolas parece-me super bom, porque assim toda a gente se entende, não é? E sempre que houver uma palavra em falta, tanto adicionam uma palavra indonésia, como uma portuguesa, como uma inglesa. Não há problema nenhum. É preciso, se calhar, aprender as outras todas para se saber, pronto, mas seria muito mais fácil para a população e muito mais, no meu ponto de vista, muito mais indicado para a população de Timor ter uma vida assim. Só que eu entendo que no panorama internacional eles precisem de uma língua mais influente. E como reação, talvez, ao facto que a Austrália também tem ambições sobre o Mar de Timor e tudo isso, talvez o português também tenha sido escolhido por causa disso. Porquê? Porque, no fundo, dentro de todas as pessoas, dentro de todas as ocupações que houve, territoriais ou não, se calhar o português é o mais soft. Pronto, e É o mais talvez por aí. genético, não é? É o mais genético no sentido em que há uma fusão genética em todo esse território chamado Isso eu não português. sei, eu não. Não, quer dizer, A no gente com território apelidos todo português, portugueses é um facto, mas basta não, nos Timor aproximarmos chegou a ter 3 pessoas a representar a colonização, nos anos 60, quer dizer, não tinha propriamente, não sei se Timor, se pode, não sei, não O que eu sinto é não que o próprio território, este território, que é o território ultramarino português, de alguma forma, não é? Ou seja, a identidade portuguesa, mesmo na própria Europa, que é uma identidade firmada com 900 anos de existência, um país com as mesmas, possivelmente um dos países mais velhos da Europa, não é? é Com, o mais com, antigo. com, com o grande passo que dá para o exterior e para a globalização da forma que dá, muito instintiva, muito, muito natural, Eu muito acho que não foi nada instintivo, acho que foi absolutamente científico, acho que estava tudo, sim, acho que quer nós dizer, nos assim, preparámos super bem, nós tínhamos todas as condições e não, então há tivemos. imenso. Aliás, eu até tenho estado a ler um livro sobre a tragédia, exatamente a quantidade de barcos que nós perdemos. Optimizamos o Claro, sistema, sem dúvida, há um sistema optimizado, há um barco que se navega sim, com mas 10 nós pessoas. fomos nós fomos e nós fizemos ciência, nós já tínhamos bastante ciência feita e fomos é como o que se está a passar com o covid. Claro, mas É esses nós, que éramos nós os que fomos, eles também já são uma herança genética de uma diversidade incrível, portanto, e isso lá está o fascínio pelos primórdios da Lusitânia em Portugal e o fascínio pelo tipo de arqueologia que se encontra em Portugal, não é? Portanto, ainda agora há poucos anos foste surpreendida com um templo budista com 4.000 anos em Évora, portanto, eh, o território é um território de diversidade, é uns Estados Unidos mesmo que de uma época de tribos ou de microestados, o Porto é invadido por estados gregos, porque vêm na linha da Catalunha e há aqui uma migratoriedade a pé, que vai chegar ao norte de Portugal e que se vai estabelecer com todo um conhecimento que está ligada à Grécia, não é? Estamos ao lado das portas de Apolo, que é referenciada pelos gregos, com grandes civilizações nesse mar de entrada e nessas portas de entrada entre a África e a Europa. Portanto, é um país que ele próprio já é construído geneticamente por uma diversidade enorme, e é essa diversidade enorme genética que vai partir à procura do mundo e que vai partir à procura do mundo mais do que a querer colonizar ou querer tirar territórios ou querer criar colónias, e isso é um exemplo interessante dos saxónicos. Portanto, quando tu estudas um bocado da história saxónica, da colonização, existe ali uma imposição territorial, portanto eles chegam, criam uma estrutura amovível, que centraliza o seu poder todo dentro dessa estrutura, e essa estrutura vai se alargando dentro do território e expelindo todos os outros que estão lá dentro, inclusive as espécies e os recursos. Portanto,
e isso não existe em termos de Portugal. O que existe são portos administrativos para garantir as trocas comerciais Exato. locais com as nossas frotas, que são formas que nos alimentam a viagem e que nos possibilitam o estudo. Portanto, e uma campanha que é basicamente feita porque é apoiada pelo Estado e faz parte da monarquia. A monarquia taxa isso em impostos, mas quer dizer, a grande parte da campanha é privada. São de companhias privadas de navegadores que vão desenvolver comércio global, não é? Portanto, o que eu estou a dizer é que a diversidade genética que foi transmitida ao longo desses anos, que são mais de 500, não é? Simboliza uma espécie de alegoria à diversidade. Portanto, eu não me sinto meramente europeu, como pessoa, não é? Tipo, por muito ocidental que eu possa parecer em termos de fisionomia, não é? A realidade é que eu internamente não me sinto só ocidental, não é? E como viajei e como já estive em todos os continentes, posso me sentir um bocado de cada um deles, de alguma forma. É como se existisse uma espécie de memória genética dentro de mim que me apela a que este Hum, território também existe dentro de mim, estás a dizer? De alguma forma é terra e eu sinto-me mais terráqueo do que propriamente europeu ou asiático ou africano, embora eu sinta o meu lado africano todo dentro de mim, ou o meu lado asiático todo dentro de mim, ou o meu lado da Oceania todo dentro de mim, de alguma forma, não é? Com mutações próprias que me identifico também com os locais. Portanto, reúno entre a fisionomia dos dedos, a fisionomia do meu corpo, a fisionomia da minha face, resultados que são dessa diversidade. Portanto, eu quando olho para o português não a vejo como uma manobra nacionalista, não é? Que é aproveitada sem dúvida durante o Estado Novo e durante as campanhas de protagonismo imperialista, não é? Mas sinto esse lado holístico da permanência desse Espírito Santo que percorre a humanidade, não é? Que está dentro dela, que no fundo vou identificá-la também com a parte animista, não é? Que no fundo é o que alimenta o animismo, não é? É um Espírito Santo que está na natureza, que está em todas as coisas, que se manifesta através das pessoas, na unidade, nas casualidades, numa linguagem que no fundo é uma linguagem cultural, não é? Tipo, mas pronto, Leonor, não te quero maçar, mas acho que a nossa conversa é muito boa. Eu gostava só que falasse um bocadinho de uma artista que eu sei que tu consideras muito especial e que admiras bastante o trabalho e com quem nós também vamos falar, que é Cecília Costa, que, hum, que foi uma das que tu selecionaste, portanto, que tu convidaste para vir expor a Macau durante esta Bienal. sim, sim. Cecília, é uma artista que eu gosto muito porque tem um lado muito feminino, que era preciso para esta Bienal. Eu estava à procura disso e estava à procura também de respostas mais ou menos assim um bocadinho fora da caixa à questão. A Cecília apresentou 2 trabalhos, um deles feito com cabelo humano. Na Índia há muitas mulheres que cortam o cabelo. Sim, uma coisa que eu podia também de repente fazer agora, que é cortar este bocado e vender ao templo para dar oferenda, para fazer oferendas aos deuses, mas depois esse cabelo é encontrado na indústria cosmética no mundo ocidental. Cabelo natural, fazem-se perucas, faz todo o tipo de coisas. O trabalho da Cecília é uma crítica, no fundo, é essa usurpação da natureza. Há uma espécie de um desrespeito, não é? Há uma das coisas mais bonitas das mulheres é o cabelo. Pronto, faz parte da nossa cultura ocidental olhar muito para o cabelo das mulheres. E é um bocadinho essa celebração desse lado feminino tão especial e tão bonito, e ao mesmo tempo a usurpação disso, não é? Portanto, é um trabalho que tem uma componente dupla, um lado feminino e um lado de crítica social.
E também mostra um pouco como a natureza é usada ao nosso dispor, quer dizer, nós no fundo usamos e usamos a natureza como queremos, para fazer tudo o que, pronto, é acessório, não é? Hum, o outro trabalho que ela levou tinha a ver com a distância, com a história do Covid, é um tema muito importante, não é? A distância que nós anteriormente escolhíamos, não é? Eu escolhia ter uma distância de outra pessoa, hoje em dia ela é-me imposta. Há aqui há uma relação e ter pensado nisso, para mim foi bastante interessante, porque de facto, distância, nós estamos sempre, nós celebramos muito o encontro, nós não celebramos a distância. A Cecília, nesse aspecto, é uma observadora das relações humanas e eu e ela já temos uma relação antiga, e foi a segunda vez, creio, que trabalhámos juntas. Sim, Leonor, obrigado pela tua disponibilidade e pelo, querido. De nada, mas olha, e pelo teu carinho também por este projeto e espero que nos encontremos em breve e, e sei que estás em pleno trabalho pós-doutoral, portanto desejo também maior saúde e tudo de bom. tá bom. Mas, eh, E entretanto falamos, entretanto continuamos a nossa conversa, isto é mais para o arquivo do Consolidar, portanto isto tem mais a ver com concentrar uma série de testemunhos e de relacioná-los entre eles. Como te disse, tinha estado a falar com o José Drummond, tenho falado com vários artistas que participaram nesta edição do Video Screening, a terceira edição do Electric Dreams, e a acoplar a este departamento, que é o Departamento de Cinema e Audiovisuais do Consolidarte, toda uma nova investigação, agora através destas entrevistas, como eu lhe digo, entre as vistas, não é? Que no fundo fazem aqui um complemento que é basicamente separar o layer entre o trabalho portanto, diluir este layer que é, nós temos acesso ao trabalho de um artista e pronto, uma questão básica de gosto, gostamos ou não gostamos, ou diz-nos mais ou menos, mas na realidade eu próprio, enquanto artista plástico, sinto que o meu trabalho, mais do que o meu trabalho, o objeto de trabalho em si, que tenta criar uma relação com o observador e que tem uma relação própria comigo em termos de expelir e de criar aqui um ciclo de autoconversação e de autocrescimento, ele é o resultado da minha existência, portanto o autor tem uma importância colossal nas relações que o seu trabalho produzem para o exterior. Como autor, muitas vezes é só visto como o elemento que produz a arte em si, quando na realidade é um bocado isso que nos leva a estar aqui nesta conversa, quando na realidade é uma combinação de transversalidades discursivas e de investigação e de personalidades que está por trás dessa manifestação. Portanto, a importância dos curadores ou das pessoas que estão à frente de instituições ou a importância da reflexão, e eu acho que acima de tudo essa importância da reflexão e da sugestão é que faz do Consolidar-te uma espécie de programa de reeducação cultural. Quando eu digo reeducação cultural, no fundo o que eu tento dizer é que a cultura está dentro de nós e só estamos a fazê-la despertar. Portanto, obviamente, ao ouvir as tuas palavras, crescem e despertam coisas dentro de mim e o mesmo se passa com estas conversas com os outros artistas e eu penso que é de produzir o mesmo de alguma forma nos outros. Portanto, daí esta combinação entre vistas, há uma alegoria um bocado à diversidade também. posso Força. dizer uma coisa sobre a Cecília? Desculpa. Eu quando comecei a pensar naquilo que queria selecionar para a Bienal, sabendo que tinha artistas de vários pontos do mundo, e sabendo que, pronto, que tocou esta questão de que nós estamos sempre a explorar a natureza, e uma das coisas que explora a natureza e a destrói também é a arte. Não vale a pena dizermos que não, né? Quer dizer,
O Miguel Ângelo fazia peças enormes de mármore, aquele mármore tinha que ser extraído de algum lado. Portanto, a arte tem uma grande capacidade de destruição também do mundo natural. Embora contribua para um mundo não natural maravilhoso, não é? Também temos que admitir isso. Tens aquela capela de São Roque, em Lisboa, a igreja de São Roque, tens a capela de São João Batista, que tem vários mármores, dizem que são 20, outras pessoas dizem que são 17, não sei, eu consigo contar pelo menos 13, mas pronto, porque eu também não percebo muito sobre mármores, mas de facto aquilo tem tudo um preço, não é? O mundo natural está a ser destruído para fazer belezas, não é? O trabalho, na altura, uma das coisas que eu não queria era que os artistas produzissem coisas poluentes. E então era uma das minhas, foi uma das coisas que eu lhes pedi, foi vamos voltar à arte pobre, dizia-lhes eu. E eles, ai, o que é isso? E eu, caramba, arte pobre. É um dos Italianos, movimentos mais italianos. bonitos da vanguarda dos anos 60. Está tudo Mas olha, interligado, pá, todos italianos. exato. É um dos, eu dizia-lhes assim só, pá, para mim é um dos movimentos Mais da interessante. arte contemporânea mais interessantes. Depois tens a sua expressão de land art, que é tudo à grande na América, não é? Mas quer dizer, a arte pobre italiana é maravilhosa. Sempre que eu vejo uma peça que é raríssimo, porque é pouco, né? Também são poucos artistas e de facto também não viajei muito à Itália, portanto, mas há algumas peças, já vi alguns Lúcias Fontanas, pronto, não vi muita coisa, mas já vi algumas coisas, mas aquilo de facto é lindo. É lindo isso. E foi um bocadinho, e pedi-lhes isso. E a Cecília foi, mesmo sem querer, foi logo uma das pessoas que eu me lembrei imediatamente por causa também disso. Porquê? Porque eu já conhecia que ela fazia trabalhos com cabelo. Ou seja, ela não estava a destruir mais nada, já estava destruída, não é? O cabelo era dela, por acaso esta vez era cabelo comprado. Porquê? Porque ela entretanto entrou nesse E processo existe um de... problema nas artes plásticas, é que a certa altura a gente quer fazer qualquer coisa e a certa altura já começa a comprar materiais para fazer coisas e torna-se contraditório. É complicadíssimo esta parte entre a produção e depois dar afluência a uma série de coisas. É realmente um dos grandes debates que eu também tenho dentro de mim acerca disso, que é um valor ético, não é? Sim, mas é assim, por exemplo, ela responde muito bem porque, lá está, usa materiais naturais ou então usa só o lápis e o papel, quer dizer, já não vai destruir grande coisa, o papel já está feito, a árvore já foi cortada. Mas eu acho que, assim, eu não sou artista, mas eu era antigamente, também fazia as minhas coisas. E eu lembro-me que eu usava tudo quanto era lixo para fazer as coisas que eu fazia. Pronto, e depois de vez em quando adicionava umas cores, tinha que ir comprar uns tubos de tinta, não é? Eu até tive, durante vários anos, produzi batik e parei exatamente porque as cores não eram naturais e eu estava a dar cabo da água e, sei lá, e se calhar de mim. Hum, acho que acho que do ponto de vista ético, usar coisas sabendo que elas não são boas, acho que é errado. Agora, vai haver muito artista que tem que parar de trabalhar à conta disso, não é? Vai haver uma grande transformação, seguramente. E, Espero eu. e para o digital, provavelmente, não é? Mas o digital também é poluente, porque a gente está a consumir eletricidade e a eletricidade também vem do petróleo. A materialização de placas, de componentes e tudo mais. Portanto, aqui ainda estamos de longe de chegar a uma espiritualização, uma existência espiritual da humanidade na Terra, não é? E de voltarmos a um ecocentrismo assumido de que somos ecocêntricos e não antropocêntricos, não é? E que a criação desses espaços é sem dúvida em prol dessa ecocentricidade e não dessa antropocentricidade, não é? Portanto, ainda estamos aqui em níveis de discrepância em termos de consciência que realmente o nosso cérebro ainda está a crescer. Mas também, pronto, segundo alguns autores, estamos no fim do, do capitalismo e então por isso é que ainda não encontramos outro sistema de vida e por isso é que estamos a fazer estamos a passar esta fase, mas há muita gente que diz que estamos a caminho de uma coisa nova.
Está bem, olha, deixo-te, porque senão começo eu a filosofar também. Não sou muito boa de filosofar. Um beijo grande, obrigado por este momento e vamos Tá. continuar a falar. Nós vamos continuar já a falar. Sim, mas por favor, não ponhas isto online. Não, nunca ponho nada online. Eu pensava que íamos falar com o Manuel da Maia. É verdade, falamos, o Manel foi difícil, o Manel não, o José Maia, foi muito difícil de comunicar com ele, porque ele Sim, estava bastante ocupado e confinados, nós estamos confinados, pois. exato como tu também, em França. Eu estava a falar com o José, o Drummond, o Drummond e ele já não está confinado, não é? Eles estão em Xangai, Mas já, ele teve confinado imensos meses. claro, eles tiveram um processo muito mais radical do que nós na Europa, mas pronto, quer dizer, estamos todos confinados. O José Maia estava com dificuldades em disponibilizar-se para a entrevista, que entretanto ocorreu ontem à noite, assim um bocado do género, agora, fazemos agora. Ah, ok. E, Então foi e a como, conversa como foi eu e muito tu agora. interessante, eu acho que em breve já tem envio, e é este, eu acho que é isto, que estas cartas, isto no fundo são cartas, nós podíamos estar aqui a escrever umas cartas uns aos outros, e hoje em dia a correspondência está nesta ordem, muito mais rápida, não é? Portanto, isto no fundo é uma carta aberta que eu escrevo aqui contigo, Também. e que posso partilhar com o José Maia, que posso partilhar com o José Drummond, ou com a Cecília, não é? E que no fundo as cartas que escrevo com eles também te vão chegar Está e bem. é uma correspondência que nos agiliza e que nos põe a refletir um bocado e a conhecer melhor uns aos outros, que no fundo somos as pessoas que estão por detrás das peças que muitas vezes estão a ser mostradas, não é? Portanto, Ok. este arquivo vem um bocado nesse sentido de preencher essa lacuna que é então onde é que está a fonte, não é? A fonte somos nós, não é? Somos nós a fonte cultural. Uhum, uhum. Mas pronto, só para terminar em relação a isso. Quando tu fazes curadoria, não é? Tu aproprias-te um bocado do que os artistas fazem. E foi um bocadinho isso que eu fiz com o trabalho da Cecília, o do cabelo. Tinha aquela ideia da arte povera, que é uma coisa um bocado romântica, um bocado. Agora apetece-me voltar. Vamos todos ser muito, muito bem comportados e não vamos destruir a natureza, vamos só usar o que está disponível. E vamos usar materiais pobres, quer dizer, vamos voltar um pouco à essência, que é o desenho. Então eu queria muito artistas que fizessem desenho, perdias no caminho por causa do Covid. Estava muito interessada em tudo o que era materiais naturais. Houve uma artista que tinha um trabalho feito de borracha e eu a essa altura digo-lhe, e tal, acho que o material, bom, não era exatamente o trabalho que eu queria um trabalho novo e ela fez um trabalho novo e ela entendeu o meu interesse da arte pobre e fez um trabalho com raízes, é uma raiz que deita um cheiro. E que só se propaga em zonas não poluídas, ou seja, basta haver poluição que aquela planta morre. Ou seja, é um bom indicador se está tudo bem no mundo natural ou não. Pronto, havia assim Eu acho que tens umas razão, nuances. eu acho que tens razão que em termos de comissariado e de curadoria há uma apropriação, mas a Pode parte, haver, é uma das a formas de parte trabalhar. dessa apropriação existe acima de tudo uma estimulação, não é? Pois, No mas é caso que aqui a pode haver as duas estimulação questões. é uma Pode estimulação haver, ética de questões que são extremamente pertinentes e que me têm pronto. apontado como artista e que muitas vezes eu não encontro solução, ou que mesmo às vezes é responder a uma determinada coisa com a pressa e com a dinâmica de conjunturas de coisas ao mesmo tempo que tenho que fazer normalmente na minha vida, me levo a ter que ter uma solução que não era nada daquilo que eu queria e que no fundo só vem contribuir mais para o desastre todo, não é? Portanto, esse tipo Pronto. de sensibilizações e de referências históricas e de dar passos atrás e de aprofundar determinadas questões e de voltar a levantá-las no presente, eu acho ótimo, acho que é excelente e acho que é isso que é um trabalho de curadoria, no fundo, não é? É uma espécie de sanação. E realmente os artistas estão cada vez mais predispostos e mais abertos à curadoria É quase uma e às colaboração, não atividades que é? possa O trazer. curador com o artista, é quase uma colaboração. Sim, sim, é uma simbiose. Até acho que sim, embora haja cada vez mais gente a trabalhar para no mundo da arte e não sei se todas as pessoas são igualmente necessárias, mas
Bom, E por outro vai haver um crescimento do ócio, não é? Com a robotização da indústria, não é? Portanto, e o crescimento do ócio vai, obviamente, levar as pessoas a uma massa maior de autorreflexão, portanto, de práticas de autorreflexão e de ócio, não é? Portanto, vamos lá ver o que é que... Eu costumo chamar a isso a era dos jardineiros, não é? Tipo, vamos ter que virar todos jardineiros para termos um ócio trabalhoso todos os dias, porque estamos habituados a trabalhar muito, portanto, tratar de abelhas, plantas, flores e de coisas assim, dá muito trabalho, portanto, exato. possivelmente o futuro da humanidade é realmente virarmos todos jardineiros. Olha, era uma boa ideia. Uns pescadores, outros jardineiros, Exato. outros Os agricultores. pescadores de lixo, Sim, já começa a haver bastantes pescadores de lixo. Há um movimento interessantíssimo aqui em Portugal à volta da captura de lixo nas praias em todo o mundo, mas é o plástico mesmo marítimo. Estás a falar desse rapariga de Cascais, não é? Assim, tem um projeto muito interessante. Começou a apanhar, pronto, bocadinhos e tem toneladas de lixo em casa e pronto, e entretanto faz esculturas com o plástico. Bem, ela tem um ótimo trabalho. Sim, sim. Não penso que seja a solução fazer esculturas com plástico. Penso que passa mesmo por uma digestão do plástico, não sei de que forma, mas também há uns quantos grupos a tratarem de tentar digerir e de aplicar o plástico a qualquer coisa que seja mais útil do que embalagens de cotidiano, não é? Aliás, eu estou em Aveiro e a indústria e a Faculdade de Aveiro está com grandes projetos de biotecnologia em torno de membranas orgânicas que possam substituir plásticos na indústria. Vou-te deixar, Leonor, Pois, nós vamos continuar, está bem. mas não vamos é continuar por aqui. Vamos Opa, está continuar bem. entre Então nós vá. nas nossas Olha, coisas. uma coisa, ouviste falar de um documentário que está aqui a dar aqui uma grande celeuma em França? Não. What is the name, Manu? Hold up. Hold Up. Mais Vai ver à internet. il y a que des versions. Se É queres mandar o um... link, agradeço-te. E vou já ver isso. Tens que ver, tens que ver. Nós temos que ver também. Hã? Um beijinho grande. Boa continuação. É sobre Covid. Tá, até logo. Até logo. I'm sorry. It's